O homem das meias verdades. Como é que nós estamos? Hã? Eu? Que momento, não. Você é nota 10, Thiago. O homem das meias verdades, direto do ninho do urubu. Que momento nós estamos vivendo, Mengão. Vale tudo! Tá aí, ó. Pra quem não entendeu, é o Vene Casagrande ali. Ele é repórter do Dia e também do SBT. Tava do lado dele o Marcelo Fleschen, que é assessor de imprensa do Flamengo. Uma entrevista exclusiva autorizada com o Thiago Maia. Entra o Diego Ribas fazendo este vídeo na sala. O Thiago Maia ele fica tão desconcertado que ele pergunta: eu? Ele acha que é com ele que o Diego está falando homem de meias verdades. Eu tenho alguns pontos aqui sobre essa questão, mas eu quero ouvir vocês primeiro, e eu acho o seguinte, Prates, ele deixa todo mundo com cara de idiota. Inclusive o colega de trabalho dele, o assessor de imprensa. Eu não sei se é algum problema pessoal entre os dois, né, Dani? Assim, eu não conheço. Mas é assim que resolve? Não, acho que não é assim que resolve, né? Mas dá a impressão que o Diego tem algum tipo de rixa, de ranço, enfim, com o jornalista. Sinceramente, eu desconheço, né? É que fica realmente uma situação... Você já teve casos assim, Não, Prats? não esse daí. Não, você já teve. Não já tinha, mas não, fica, liga o celular para filmar. Tive que te ajudar, viu? Agora, você lembra disso? Mas o que acontece aí, Dani, aí eu não sei, talvez você tenha mais informações, é de um problema dos dois. Não sei se de notícia em relação ao Diego. O Vene tem muita notícia de gostou. bastidor, ele já publicou reportagens falando, por exemplo, sobre como os jogadores mais antigos tentaram em algum momento dominar esse vestiário, já falou sobre panelas no Flamengo, ele já fez algumas reportagens incômodas ao clube. Um dos pontos que eu tenho para colocar nessa conversa é em relação aos clubes também ficarem um pouco mal acostumados. Acho que a pandemia propiciou muito a imprensa blogueira, sabe? O cara que só fala daquele clube, só fala o que o clube quer que seja divulgado. Acho que esse é um ponto. Isso é um assunto que a gente levaria aqui dias para falar. Porque realmente, em relação à cobertura jornalística, hoje o que o clube gosta, o que não gosta. E mais do que isso. Divulgando esses vídeos. Isso. O que funciona como o canal institucional hoje do clube também é algo que é muito, assim, é muito discutível em relação ao que ele gera de engajamento e ao que é jornalisticamente ali importante ou não. Né? Assim, isso é um assunto, Dani, que a gente ficaria aqui, acho que meses conversando. Não sei se a gente chegaria a uma conclusão, não. O Sormani quer falar? Não. Não, você nem quer falar disso? Os B.O. ninguém compra, entendeu? Vai ficar comprando B.O. dos outros. Não, é porque eu acho curioso, assim, aí eu vou fazer uma colocação O Prats falou tudo, é um problema deles. É isso que você resolve. Não sei que tipo Não, eu não acho que é um problema só deles pelo seguinte, eu acho que se coloca aí uma questão de imprensa no meio, de direito de trabalho, e aí, Zé, eu vou jogar pra você, porque você fala sempre Mas o Diego já fez isso com outros jornalistas? Não. Não, por isso que eu acho que é o problema deles. Eu acho só que o Diego deveria, se realmente existe um problema entre os dois, o Diego não deveria expor o rapaz. Chama num canto e resolve de homem para homem. É normal, chama num canto. Vem cá, ó, você falou isso, aconteceu isso, não gostei, o que aconteceu? E resolve entre os dois. Eu acho que quando você passa a expor esse tipo de situação, você demonstra um lado também que não é legal. Porque aí você dá margem para uma série de comentários desnecessários. Né? Se é para realmente, se existe esse problema entre os dois, chama no canto e resolve. Porque ali você está passando por cima da questão de hierarquia, você está passando por cima do assessor de imprensa, você está deixando o seu companheiro desconfortável em relação ao Thiago Maia, que chega até o ponto de falar, sou eu que você está falando. Né? Então é uma situação constrangedora. E ele fala da instituição, ele acaba falando que até do Flamengo. Do Flamengo. Então, assim, é por isso que eu estou falando, ele está passando por cima, né? Desrespeitando a questão da instituição. Se realmente, de fato, existe o problema entre eles, entre o Vene Casagrande e o Diego, vem cá, liga, pega aí o assessor de imprensa, me dá o telefone dele, vem cá, vamos marcar num bar, num restaurante, não sei aonde quer que seja, vamos sentar e conversar, vamos colocar os pingos nos is. Se você falou matéria tal tá errado, tal, eu quero sentar e conversar com você. E pronto, não precisa se expor assim, acho que não vejo necessidade, não. Foi o que eu falei que eu faria, eu falava, então senta aqui, me dá uma entrevista, né? Facinca, fecha esse assunto, porque saiu a lista de relacionados para o jogo de amanhã e o Davi Luiz não está, a gente vai fechar o Flamengo com isso, mas eu quero ouvir o Facincani. Se tem algum tipo de dúvida em relação às matérias do Vene e outra coisa, se o torcedor às vezes se sente nesse tipo de questionamento, o Diego só dá margem para confirmar o que o cara faz, ou o que o cara escreve. Porque a atitude foi ridícula. Como tem sido o futebol dele nesses últimos 3 anos, atrapalhando dentro de campo, fora de campo
não colaborando em nada com o Flamengo, se mostrando numa condição de arrogância e superioridade. Que momento tem Flamengo? Como se ele fosse o dono do clube. Então, palmas aos envolvidos que dão liberdade a esse tipo de gente. Rapaz, então tá, né? Mas poderia ter sido resolvido de uma outra maneira. Tanto que o Diego Ribas faz o post na página dele e depois acaba apagando, provavelmente. Mas nem sustenta o que fala. Do próprio, o clube deve ter pedido para ele apagar, né? Coloca na tela, por favor, a lista dos relacionados do Flamengo para a partida de amanhã pela Libertadores da América. O nome do Davi Luiz não está aí e o clube alega problemas pessoais do jogador para não levá-lo. Aí, ó, Davi Luiz foi liberado, resolve problemas pessoais e não enfrenta a Católica. Essa pergunta que tá aí é justamente a que eu quero fazer. Tem o Pablo ali voltando, né, Sormani? Voltando não, estreando, né? Ele estreou no jogo passado. Jogo, né? Exatamente, ele estreou no jogo passado. Olha como é que a gente fica para ler a tela aqui, que beleza. Ele estreou no jogo todos passado. Todos jovens. Davi Luiz foi muito bem contra São Paulo e Palmeiras, eu gostei. Fala aí, Sormani. Não, eu acho que o Pablo é um jogador... Se ele jogar no Flamengo, porque ele jogou no Corinthians, porra, o Flamengo tá com... Mas ele supre ali o Davi Luiz, porque eu acho que são características diferentes de zaga, né? São zagueiros com... São o Davi, sabe, pra mim, Dani, eu acho o seguinte, Beck tem que marcar, entendeu? Então o cara fala assim, o Corinthians contratou o fulano, o Flamengo contratou o Pablo, fez 5 gols na temporada passada, mas isso não me interessa. O que me interessa é saber quantos gols ele evitou na temporada passada. Quantos gols do adversário ele impediu que ocorresse por conta do posicionamento dele, dos desarmes, das antecipações, entendeu? É isso que eu quero saber. Então, se o Davi Luiz sai bem com a bola, isso pra mim é perfumaria. O que é importante no futebol de hoje. Com 3 eu sei que né? É importante, é importante. Mas o Beck tem que saber marcar. Que nem atacante, tem que fazer gol. Ele se movimenta e abre espaço. Ele faz gol? Não, não faz. Então não me interessa. Atacante tem que fazer gol, Beck tem que desarmar, volante tem que ajudar na proteção da zaga, o meia tem que ser criativo para municiar e entregar a bola com condições lá pra frente. O Pablo é um belíssimo zagueiro. Belíssimo zagueiro. Mas está conhecendo o Flamengo agora, né, Exato. Eu acho que isso tem um peso. Sim. Ele tem pouquíssimos minutos em campo com o Flamengo. Sim, mas ele é um jogador experiente, passou pelo Corinthians, pelo futebol europeu, tá? E eu acho que ele vai entrar e, sinceramente, acho. O Davi não vai fazer pelo futebol que ele estava jogando? O senso de colocação do Davi Luiz hoje no Flamengo é uma anedota. Exatamente. Todo gol sai tudo em cima dele. É uma anedota. O Pedro Ivo cansou de falar isso aqui. Não é volante, ele quer ser, parece que não consegue, tenta ser volante, não é. Como zagueiro atabalhoado, aí ele descompacta o Felipe Luiz, porque ele dá bote errado. É um zagueiro que o Pablo, senso... então, ali jogando... O Pablo como zagueiro, Pablo, como zagueiro orientado taticamente no sistema, muito melhor. Pensando, obviamente, em como o Flamengo joga. Muito melhor. Eu não consigo compreender, em muitos momentos, esse super valor que dá o Davi Luiz, de verdade. Não, disputou a Copa do Mundo, jogou em grandes times. Um zagueiro, tem experiência europeia. Você acha que o Pablo é inferior ao Otamendi? O Otamendi jogou no City. Não é inferior. O Pablo nunca jogou. Então tem algumas coisas que chamam a atenção. Como é que um jogador do nível do Otamendi joga em time grande? Exatamente. Como é que esse cara joga em time grande? Esse estádio tem história pra contar. E o Flamengo tem lá também história. Você aqui. Vai lá. Vou chamar o jogo que você pediu. Católica e Flamengo amanhã. Esse é o jogo, hein? Amanhã. Aqui, ó. O Davi Luiz não vai fazer falta nenhuma, segundo o Facincani e o Sormani. Eu tenho alguma dúvida, mas eu tenho dúvida pela adaptação. Acho que também o Pablo é um zagueiro muito respeitável. Acho que ele tem bola para jogar nesse time do Flamengo. Agora, a gente está falando de um jogador que está chegando. O jogador, quando chegou, se machucou e está voltando a jogar agora. Eu acho que o que pesa a favor do Davi Luiz é o tempo que ele já conhece os companheiros. Esse comentário minha faxineira faz, vai. Que é isso, gente? Não sei o que lá. Você é um comentarista esportivo. Mas eu tô comentando em relação a quem vai jogar, que é o Pablo. Ué, ele queria que eu falasse o quê? Eu não entendi agora essa. Chama o jogo, Dani. Chama o jogo, que amanhã o jogo O Zé Elias vai falar o que ele acha aqui, a gente vai pro intervalo depois. Sim, a gente tem que entender. O Pablo tá entendendo ainda. Não. Ele é um jogador experiente, vai entrar e vai jogar. Que grosseria. Desmereceu a moça. Fala, Zé. Não, eu acho assim... Eu concordo em relação a alguns posicionamentos do Davi Luiz, mas são funções diferentes. O Pablo é um marcador. Sim. O Davi Luiz é o cara que sobra. É o cara que sobra. Então são funções diferentes. Isso não impede os erros que nós estamos vendo em algumas ocasiões do Davi Luiz.
Boa, vamos fazer um intervalo. Fica a chamada pro jogo, e Rafael Prates gosta de chamar jogo. Amanhã. É Aqui, louco. ó. São Carlos de Apoquim, desse estádio, tem história pra contar. Já melhorou a chamada depois pro eu falo, jogo. Ficou Prates. menos da tela. Faz Roda aquela- intervalo aí que a gente tem gol pra mostrar na volta. Prato.